Pelos mares de One Piece existem homens com os poderes de magma, de terremotos e até mesmo com o poder absurdo que são os dragões mitológicos. Sim, habitam os mares de One Piece seres com esse poder extremo. Mas mesmo com esses poderes lendários, existe uma coisa que supera tudo isso. Pelas próprias palavras do ex-Yonkou Kaido, Haki. Haki é o que domina tudo, pois Gold Roger, o rei dos piratas, conquistou tudo apenas com o Haki, a própria encarnação da sua vontade. A vontade de um rei. E após a morte das maiores lendas do passado, como Barba Branca, Edward Newgate, o homem dito como o ser mais forte da Terra, Kaido, a criatura mais forte da Terra, e o lendário rei dos piratas, Gold Roger, uma nova geração se instaurou no mundo. Uma nova geração domina o mundo da pirataria em One Piece. Existem muitos piratas absurdamente promissores e fortes nessa geração, como o mais terrível dos piratas, Barba Negra, Peach, o homem que conseguiu o poder de duas Akuma no Mi, o poder da escuridão da Yami Yami no Mi e o poder do terremoto da antiga fruta de Barba Branca. Também tem Monkey D. Luffy, um homem com o poder do deus do sol Nika, ou até mesmo o melhor espadachim do mundo, o lendário Mihawk, Olhos de Gavião. Porém, todos esses são apenas imperadores do mar, os famosos Yonkou. Ou no caso do Mihawk, ele é o homem responsável pelo poder bruto dentro da tripulação de um Yonkou. Mas existe um cara, um homem que navegou o antigo navio do Rei dos Piratas. O homem que, usando o seu Haki, que só pode ser descrito como nada mais, nada menos que completamente monstruoso, fez um almirante da marinha se cagar de medo e fugir. Esse cara é Shanks, o Ruivo. Então, se você quer ver todos os maiores feitos do Ruivo, o homem que está no nível do Rei dos Piratas, já desce aí e se inscreve no canal, porque eu te garanto, esse é o único jeito de garantir que você não vai morrer, ser completamente obliterado pelo Haki anormal desse homem. Então vem comigo e vamos lá. Shanks, o Ruivo. Apenas o nome desse homem é tão forte que é capaz de parar guerras inteiras. Apenas com um braço ele se tornou um imperador do mar, mesmo que esse braço não seja o seu dominante. Shanks foi assim como Luffy, um ex-aprendiz de Rayleigh, o Rei das Sombras e o segundo mais forte na tripulação de Gold Roger. E até agora, Shanks se mostrou como o aprendiz mais poderoso que Rayleigh já treinou, por conta dos feitos absurdos desse homem. Feitos que são muito poucos, mas são tão monstruosos que tornam o Ruivo um ser completamente assustador. Vamos começar em ordem cronológica então. Antes dos acontecimentos do capítulo 1 de One Piece, Shanks ainda não era o imperador, mas ele tinha os dois braços. Shanks costumava ter duelos tão absurdos que faziam até mesmo Edward Newgate, o Barba Branca, se impressionar. Isso não é pra qualquer um. Esses duelos eram com Mihawk, Olhos de Gavião, o homem que tem o título de o melhor espadachim do mundo, e talvez o melhor espadachim da história. Discutível isso, mas esse cara com apenas um ataque conseguia cortar tsunamis congelados inteiros ao meio. Inclusive, esse tsunami era tão grande que podia afundar uma ilha inteira no oceano. E Shanks, usando sua espada, podia combater de igual para igual esse nível anormal de poder. Saltando um pouco mais no tempo, antes dos eventos de Marineford, a maior guerra que tivemos em One Piece, até hoje, pelo menos, o Ruivo foi ao navio de Barba Branca para tentar impedir com que o Barba Branca enviasse Ace, o filho do seu ex-capitão Gold Roger, em busca de Barba Negra, já que o Shanks tinha medo do que isso poderia causar. Como sabemos, ele tinha muita razão, né? Bem, durante essa visita do Shanks no navio do Barba Branca, o Shanks e o Barba Branca acabaram por colidir forças. Eles mostraram um pouco do nível absurdo deles, pois quando esses caras, esses dois monstros, colidiram as suas forças, as suas duas espadas de grau lendário, a Griffon e Shanks, e a Murakumo no Geri,
de Barba Branca, o céu partiu em dois. Apesar de Barba Branca estar doente em fase terminal, esse feito ainda é absurdo pela parte do Shanks, porque existem muito poucos personagens que poderiam sequer sobreviver a esse ataque, e muito menos que conseguiriam defender esse ataque. E pulando mais um pouco para o futuro, enquanto o maior conflito da história que o One Piece rolava, Shanks foi responsável por dois feitos que mudaram o destino do mundo. O primeiro, e para mim o mais impressionante, se for real, né, pelo menos, foi o fato que ele e sua tripulação conseguiram impedir, sozinhos, que Kaido, a criatura mais forte da Terra, dito como invencível no X1, afinal, se for 1 contra 1, sempre aposte em Kaido, fosse para Marineford. A gente não tem tantos detalhes de como Shanks parou o Kaido, mas devido aos seus feitos, eu realmente não duvido que o Ruivo simplesmente tenha arregaçado o Kaido na porrada, rápido o bastante ainda, para que ele conseguisse voltar a tempo para impedir a guerra de continuar. Lembrando que é do outro lado do planeta. Até hoje a gente não sabe como o Shanks chegou tão rápido lá, mas beleza. E falando disso, Shanks chegou e parou a guerra, como todo mundo sabe. E quando ele fez isso, ele simplesmente defendeu um ataque de Akainu, o usuário da fruta Mago Mago no Mi, dita pelo próprio autor como a fruta mais ofensiva da obra. E ele parou um ataque desses sem um mínimo esforço. Ataques esses que o próprio Barba Branca, o velho Barba Branca, estava sofrendo para lidar. Ah, sim, e outro feito que só demonstra o quanto esse cara é absurdo é o fato que ele conseguiu, mesmo sendo um pirata, marcar uma reunião com os Gorosei, os homens que dominam o mundo. Imagina você sendo um pirata e tendo o respeito, a marra e o poder para marcar uma reunião com o chefe da marinha. Tem que ser muito absurdo, né? Só o Shanks mesmo. Bem, e para gente encerrar com chave de ouro, temos os dois feitos mais recentes de Shanks. O primeiro foi agora no final de Wano, durante a tentativa sorrateira de Aramaki, o Touro Verde Ryokigyu, de invadir o Wano para se aproveitar que os supernovas estavam feridos e cansados para matá-los, de forma cruel e desonesta. Shanks, de fora do país de Wano, vendo essa situação horrível, a quilômetros da costa, usou seu haki da observação para ver o almirante, e então enviou uma onda de haki do rei tão poderosa que fez um almirante da marinha, um dos 3 pilares da justiça do mundo, um dos homens ditos como as armas supremas da organização, fugir de medo. E o último feito do Ruivo até agora, e absurdo também, foi no capítulo 1079, onde o Ruivo utilizou uma das técnicas do seu antigo capitão, o Kamusari, um ataque de espada usando o haki do rei, e utilizando esse ataque, esse golpe apenas uma vez, deixou o capitão, que vale 3 bilhões de berries, Eustace, Captain Kidd e seu imediato killer, em estado de morte. E ainda danificou o navio e fez a maior parte da tripulação desmaiar ou até mesmo morrer pelo seu haki do rei anormal. Pelo haki do rei desse monstro. E então, resumindo, em Elbaf, os piratas liderados por um supernova que, junto com o cirurgião da morte Trafalgar de LoL, derrotaram a Big Mom, uma das antigas imperatrizes do mar, foram completamente aniquilados pelo homem mais próximo de ser o próximo rei dos piratas, por Akagami no Shanks.